Boa noite, pessoal. Eu sou a Valéria, né? A gente está aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para fazer mais uma reflexão nesse sábado, nessa noite de sábado, que nós possamos ser inspirados, que nós possamos ter a inspiração, tanto para poder enviar a mensagem, quanto também para receber essa mensagem. Que todos nós possamos absorver tudo que vai ser colocado hoje da maneira mais elevada possível. Eu peço aos meus mentores, aos meus anjos da guarda, que me guiem para que o que seja dito as coisas certas, nas horas certas, e que as pessoas certas estejam assistindo, sejam encarnadas ou desencarnadas, sejam agora presencialmente, ou mais tarde, quando forem assistir, na hora que ela for postada aí, em qualquer momento. Então, gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade por poder estar conosco e conduzir esse momento. Hoje o objetivo é falar sobre a ordem ou grau dos espíritos e falar também sobre os mundos habitados. Se não der tempo de a gente aprofundar muito na questão dos mundos habitados, a gente dá continuidade nisso na semana que vem, porque é um assunto bastante extenso. Mas se der tempo, a gente fala de tudo hoje. Então, a gente hoje vai focar mais mesmo na ordem e grau dos espíritos. Basear naquelas obras ali que eu coloquei de início. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 96 até a 114, 118, 121, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, dos números 1 a 19, e tem aí no meio da palestra citações do Chico Xavier, do Osho e de outras pessoas também. Então vamos lá, vamos iniciar. Ordem ou grau dos espíritos segundo o Livro dos Espíritos. A questão 96, ele fala assim, ele pergunta, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí o Espírito da Verdade responde, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aí na questão 97 ele pergunta, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas, como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, o que ele nos fala nessas duas questões? Ele nos fala que existem espíritos de muitas categorias, espalhados pelo universo. Na Terra, também é assim. Existem espíritos encarnados da Terra de ordens diferentes, de graus diferentes, com maior ou menor perfeição, mas em cada planeta em que é habitado, essa ordem ou grau não se modifica muito, né? Os espíritos que estão encarnados naquele planeta, eles têm uma ordem ou grau bem parecida, certo? Claro que tem alguns que vêm, né, no planeta que a gente vive, em missão. E aí, o que acontece? Eles são um pouquinho mais evoluídos que os outros, porque eles estão em missão. Existem alguns também que saem, né, de planetas, por exemplo, vamos pensar na Terra, né? A gente está aqui na Terra, vamos pensar na Terra. Então, planetas que ainda estavam lá mais nos instintos. E esses espíritos, então, vão ter oportunidade de reencarnar na Terra. Eles ainda estavam no mundo de instintos. E aqui na Terra, a gente já está um pouquinho mais dentro das sensações. Lembrando daquela divisão que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo faz. Primeiro nós éramos instintos, depois sensação, depois sentimentos. Nós estamos aí no meio do caminho das sensações e assim como espíritos que já têm maior consciência dos sentimentos, vêm à Terra como missão, espíritos saídos de mundos ainda primitivos vão reencarnar na Terra para poder trabalhar a sua evolução cada vez mais. Então, a gente tem aqui na Terra espíritos de várias ordens, de vários graus, e isso vai depender da perfeição a qual esse espírito conseguiu alcançar. E essa perfeição ou não, a gente até falou sobre perfeição, né, no sábado,
ela vai ser determinada pelas escolhas que esse espírito faz. Agora, assim, nós espíritas sabemos que para que a gente chegue a uma evolução moral, a gente tem que ter uma evolução intelectual. Por isso tem aquela frase de Kardec que fala: espíritas, instruí-vos. Nós precisamos nos instruir para poder compreender os processos e aí, a partir da compreensão desses processos, a gente alcançar uma evolução moral, certo? Então, assim, essa é a nossa trajetória. E é isso que a gente está buscando na Terra. A nossa grande missão é essa busca da perfeição, da nossa evolução. E estamos cada um num nível ou num grau diferente, mas em busca dessa perfeição. O importante dessa história toda é essa busca, né? É sermos buscadores dessa perfeição. Então, o Espírito da Verdade respondeu para Kardec. Então, não existe uma regra que determine qual é o espírito mais evoluído, menos evoluído. Nós estamos todos no mesmo barco. E a gente vai caminhando em busca da perfeição. A nossa evolução é a nossa missão. A evolução do outro é a missão do outro. A gente pode interferir na evolução do outro se ele deixar, se ele permitir, através do livre-arbítrio dele. Se ele não quiser, ele vai ter a escolha de ficar como ele está. Outros espíritos podem nos ajudar se nós deixarmos, dependendo do nosso livre-arbítrio. Então, tudo faz parte do nosso livre-arbítrio. E cada ser tem o seu próprio livre-arbítrio. Então, a gente não tem o direito de interferir, né, na busca de ninguém, assim como ninguém tem o direito de interferir na nossa busca, a não ser que seja um pedido nosso e com a nossa permissão. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, vamos ver as ordens que o Espírito da Verdade vai estabelecer aí. A primeira ordem são os espíritos puros. Esses atingiram a perfeição máxima. A segunda ordem são os espíritos de meio escala, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal, todas as paixões mais que lhes guardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, esses são os graus, alguns graus, né? Não são todos. Vamos lá. O universo está cheio de espíritos em graus diferenciados, né? E aqui na Terra, a gente tem essa gradação aí. Né? Os imperfeitos, os de meia escala, os puros são só aqueles que vêm aqui em missão. Né? A gente não tem espírito puro na Terra, a não ser por missão, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações que está se preparando para a regeneração. Ok? Então, a gente tem lá, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Essa é a grande maioria dos espíritos que tem na Terra. Na Terra, a Terra, como ainda é um planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina aqui. Por isso a gente vê sobressaindo notícias de coisas ruins, né, o tempo inteiro na televisão. Só nos passam notícias de coisas que são ruins. Por quê? Porque a notícia boa não dá ibope. Então, eles preferem deixar essa notícia boa lá, quietinha de lado, e passar a notícia ruim, porque isso dá ibope para a televisão. Existe uma coisa que chama consciência coletiva. Se determinado grupo consegue convencer a uma sociedade inteira de que aquilo é verdade, mesmo que aquilo não seja verdade, passa a ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa consciência coletiva. Né? A gente precisa sair dessa consciência coletiva e deixar de acreditar, por exemplo, que tudo está muito ruim, que a Terra está passando por um momento triste, né? que as pessoas daqui elas não têm evolução, que as coisas não estão evoluindo porque existe ainda muito estupro, porque existe ainda muita pedofilia, porque existe ainda muitos assassinatos. Mas se a gente olhar todo o percurso histórico, desde o início até aqui, a gente vai perceber que nós já evoluímos muito, sim. Antes, era muito mais complicado. Né? Eu falava, inclusive, na palestra de quinta-feira, lá no Espiritismo por Dentro, na página do Espiritismo por Dentro, sobre essa questão histórica.
Na Idade Média, os nobres não tomavam nem banho. Ninguém tomava banho. Banhos eram proibidos. As pessoas morriam por doenças por conta de não tomar banho. E até os contos de fadas, né, eles foram criados na perspectiva de realmente colocar medo nas crianças. Porque se as crianças saíssem, fossem muito longe das suas casas, tudo poderia acontecer com elas, independente de serem meninos ou meninas. Os soldados do rei, quando chegavam nas terras dos seus reis, aquelas terras eram dos seus reis e eles serviam aos seus reis. Então, tudo que estava nas terras dos reis pertencia ao rei. Como eles eram soldados do rei, eles podiam fazer tudo o que eles quisessem com as pessoas, com as coisas, com os animais que estavam nas terras dos reis. Então, os estupros eram assim, de maneira demasiada, com crianças, com mulheres, com meninos, meninas. Hoje a gente sabe, pelo menos, que estupro é crime, que pedofilia é crime. E se você tem consciência disso. A grande diferença de uma época para outra, e aí a gente percebe a evolução, é exatamente essa, você ter consciência disso. Porque naquele momento histórico, era certo fazer aquilo. Os soldados estavam nas terras do rei, vinham de guerras, estavam lá sedentos por sexo, por comida, então matavam os animais, comiam, aparecia alguém, essa pessoa era estuprada, às vezes por mais de um soldado, não importa se morresse, a morte era uma coisa natural, matar era algo natural. Então nós hoje evoluímos demais. Hoje, existem pessoas com essa consciência ainda na Terra? Sim, existe, mas não é a maioria. Não é a maioria. Então, por mais que a Terra ainda seja um planeta de provas e expiações, pela definição, né, do Espiritismo, em que o mal predomina, a gente já tem uma mudança de mentalidade muito grande. A gente já tem uma evolução de mentalidade muito grande. A gente já percebe coisas diferenciadas, vindas de vários lados. Não importa a religião, o que importa é o pensamento no amor, que é o grande ensinamento do Cristo. Se o nosso pensamento está no amor, se a nossa atitude está pelo amor, a gente já está dando um passo. Agora, a gente tem que também pensar se esse amor que a gente está doando, que a gente está dando, está sufocando o outro. Se estiver sufocando, está demais. Então, a gente precisa diminuir essa dose, cuidado, porque aí já está virando superproteção. Então, quando a gente tem uma plantinha que a gente está cultivando, se a gente coloca água demais para poder ela não morrer, a gente afoga a plantinha. Se a gente coloca água de menos, a plantinha fica seca. Então, a gente precisa colocar água na dosagem certa. Assim também é o amor, assim também é a atenção, assim também é o cuidado. A gente tem que dar na dose certa. Como Jesus disse, ser o sal da terra, colocar o sal no tom perfeito, na quantidade perfeita. Nem salgar a comida, nem deixar sem sal. Para que a gente possa ser aquele tempero que vá funcionar, sem deixar o outro sem ter livre-arbítrio. A gente precisa deixar essa abertura para o outro, para ele caminhar sozinho. Seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe. Então, se a gente está num mundo que o mal, segundo aí, né, o Espiritismo, o mundo de provas e expiações é um mundo em que o mal ainda predomina. Então, na Terra, a gente ainda tem a maioria dos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. A gente já tem muitos de segunda ordem, com essa evolução que a Terra teve. A gente ouve falar em crianças índico, em crianças cristal, né? Isso tudo é verdade. Estão vindo realmente para a Terra espíritos para poder fazer uma mudança de pensamento. Mas isso não está vindo a partir dos anos 2000, não. Desde 1970, que as crianças índico começaram a vir para a Terra, para mudar o pensamento da Terra. Muitas se perderam no meio de todo esse materialismo, tudo isso, mas já trouxeram uma concepção diferenciada para a Terra. E continuam vindo espíritos de luz diferenciados. Estar na carne é muito difícil. Aquela coisa que se fala que a carne é fraca, é justamente por isso, porque quando a gente está encarnado, as coisas que pareciam fáceis quando a gente estava desencarnado se tornam mais complexas, porque a gente tem necessidades dentro da carne que fora dela a gente não tem. Então, assim, às vezes existem umas desviadas de caminho, mesmo para espíritos um pouco mais evoluídos, mesmo para espíritos que vieram com uma missão diferente.
a gente precisa ter essa consciência também, que estar na carne é muito diferente. Muitas vezes a gente faz uma programação antes de reencarnar, uma programação que a gente pensa que vai dar conta, né? Nossa, eu quero isso tudo aqui, porque assim eu já vou trabalhar isso que eu preciso trabalhar. Aí vem um espírito iluminado que te acompanha, talvez até o seu mentor, aquele que vai te acompanhar aqui na Terra, que é um pouquinho mais, né, experiente que você, mais iluminado que você, e fala assim: olha, vamos tirar isso e isso aqui já tá bom, senão vai ser muita coisa. Encarnado muda tudo. Aí a gente vai concordar ou não, né? A gente dá aquilo da nossa programação. Porque a gente acha que vai dar conta de muita coisa e muitas vezes a gente não dá. Mas a gente também não precisa se sentir culpado por isso, porque a culpa gera karma, como eu sempre falo, né? Isso está lá, em obras espíritas aí variadíssimas. A culpa que gera karmas. Não é a espiritualidade, não é Jesus que castiga a gente, somos nós mesmos, através das nossas culpas, que nos colocamos os karmas, que nos colocamos para fazer determinadas coisas numa vida seguinte ou numa própria encarnação, para a gente achar que a gente merece ou que a gente não é merecedor de alguma coisa e que a gente merece um castigo. A gente não precisa ter castigo, a gente precisa ter aprendizado, a gente precisa mudar a nossa consciência nesse sentido. Então, os espíritos de segunda ordem, como eu disse, existem esses espíritos na Terra, agora em maior número do que na Idade Média, por exemplo, né? Mas a gente tem menos, são mais os de terceira ordem. E esses de primeira ordem são os espíritos puros, espíritos que atingiram a máxima perfeição e que vêm na Terra mesmo por missão. Então vamos lá, vamos estudar um de cada vez. Lá na seção, na pergunta 101, tá, lá do Livro dos Espíritos, está as caracterizações dos espíritos imperfeitos, que são esses de terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, assim, vamos pensar uma coisa. Aí ele fala assim: não, mas eu não sou ignorante, eu não sou esse espírito orgulhoso, eu não tenho uma propensão para as paixões da terra. Será que não, gente? Vamos ser sinceros. Em muitas situações com as quais a gente se depara, a gente tem atitudes ignorantes. A gente responde mal a uma pessoa porque a gente ficou irritado com aquela pessoa. A gente não se conforma com determinada coisa que acontece porque a gente acha aquilo absurdo e a gente não tem resiliência para poder aprender com aquilo, né? A gente não tem resignação diante da situação. Então, a gente age com ignorância. Em muitas situações, nós somos muito orgulhosos. Não dou o braço a torcer de jeito nenhum. Fulano é que tem que vir falar comigo. Em outros, a gente é extremamente egoísta, quer tudo pra gente. Né? Não, isso aqui é para minha família. Agora, para os outros, eu não sei. E as paixões, né? Todas que vêm do ego. Então, a gente está lapidando tudo isso. Mas a gente ainda tem isso muito forte na gente. Percebe? Eu não estou querendo falar que todo mundo é mau. Mas eu só estou tentando mostrar que a gente precisa realmente compreender quem a gente é e que patamar a gente está. Tem a intuição de Deus, porque a fagulha de Deus, né, está dentro de todos os seres humanos. O reino de Deus é dentro de cada um. E o nosso espírito é aquela fagulha de Deus. Ele não tem nem forma. Segundo André Luiz, nós temos 5 corpos espirituais, né? O corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, eles se moldam mais ou menos à forma humana. Do perispírito para frente, o corpo mental e o nosso espírito, eles não têm forma humana. Eles são a essência de Deus que estão dentro da gente. É lá que estão todas as respostas que a gente precisa achar. Mas para a gente achar essas respostas, a gente precisa se lapidar. A gente precisa estudar, a gente precisa compreender e a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é. É muito importante essa aceitação, porque quando eu admito os meus problemas, os meus defeitos, eu tenho condições de consertar isso em mim. Enquanto eu fico fingindo que eu não tenho aquilo, eu não posso consertar em mim, porque eu estou fingindo que eu não tenho.
Então, eu preciso trabalhar isso em mim para poder modificar isso em mim e ser melhor, cada vez melhor. Mas eu só vou conseguir isso a partir do momento que eu aceito que eu ainda tenho essa propensão para o mal. É por isso que eu estou na Terra. Porque se eu tirar tudo isso aí de mim, eu vou poder ir para um planeta mais evoluído. É assim que as coisas funcionam. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. A gente pode ir para outras moradas se a gente evoluir, se a gente alcançar a perfeição que Jesus pediu para a gente alcançar. Então está tudo aqui, na fagulha de Deus que está dentro da gente, mas muitas vezes a gente não compreende essa fagulha. Muitas vezes o nosso mentor vem aqui só para aquilo que a gente precisa ouvir. Aí vem aquele obsessorzinho e fala o que você gostaria de ouvir. A quem você ouve? A quem eu ouço? Eu estou me colocando nisso também. Nem todos são essencialmente maus. E em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que a verdadeira maldade. Então, muitas pessoas agem dessa forma por não refletirem sobre as suas próprias atitudes. Então, a partir do momento que a gente passar a refletir, né, fazer aqueles passinhos, sempre que eu gosto de falar, observa a situação que está acontecendo, compreende a situação que está acontecendo, toma consciência dela, para então agir. Isso é refletir. Isso é olhar para a gente mesmo e falar, eu estou fazendo errado. Então, peraí, deixa eu mudar a atitude, deixa eu olhar essa situação. Isso tudo pode acontecer na sua cabeça em um segundo. E um segundo vai mudar toda a atitude que você poderia ter. Então, ao invés de você tratar uma pessoa que veio com uma resposta que você não gostaria com ignorância, você vai tratar com amor. E cada vez que a gente muda uma atitude, parece que cresce uma coisa boa dentro da gente, parece que uma flor desabrocha dentro da gente, é tão gostoso. Mas é exercício diário, porque a gente está na Terra. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade, certo? Então, assim, não, eu fico aqui neutro, né? Não faço nem o bem, nem o mal, tô de boa aqui e tal. Não faz o bem. Mas não tá nem aí. Fala assim, se ninguém faz, eu também não vou fazer. Para que eu vou fazer aquilo ali se ninguém faz? Eu vou jogar papel no chão que também todo mundo joga. Então, você vai na leva de todo mundo e você fica ali. Não, mas eu não faço mal a ninguém. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, outros têm prazer em fazer o mal. Então, esses ainda estão muito próximos dos instintos. Não significa que eles são maus, significa que eles estão maus, porque eles ainda não conhecem o bem. Porque a partir do momento que a gente conhece o bem, a gente não quer mais o mal na nossa vida. E se a gente se pega fazendo mal, porque a gente se pega na Terra, a gente dá aquela frase e fala, peraí, não é isso que eu quero. Dá aquela volta para trás e começa a fazer a coisa de maneira diferente. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Tudo que eu falo revela o que eu sou. Tudo. Tudo que eu falo revela as minhas crenças, revela as minhas atitudes, revela o que eu sou, efetivamente o que eu sou. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Percebe? Então, isso é muito importante. Né? A maneira como a gente fala, e a linguagem não é só o que sai da boca, é tudo. A linguagem corporal, a linguagem oral, tudo. Porque dá para ver muito bem quando uma pessoa fala uma coisa, mas, na verdade, ela sente outra. Porque os olhos não mentem. Os olhos são o espelho da alma. Os olhos não mentem. E a gente consegue ver, nossa, parece que essa pessoa não está falando a verdade. E outra coisa, a pessoa reverbera energia também. E quando a gente sente alguma coisa estranha, é porque aquela energia que ela está reverberando não é exatamente daquilo que ela está falando.
Ela está falando que vai fazer uma coisa boa, mas o sentimento dela é, nossa, isso é chato, né? Então, agora, quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa boa de verdade, você sente uma expansão de luz saindo dela. Porque aquilo vem do fundo do coração. A gente precisa atentar, por isso esses passinhos são importantes. Observar, compreender, tomar consciência para agir. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a captar melhor essas energias do outro. Não é captar para puxar para você como uma esponja, é captar para observar o mundo, porque a gente não precisa puxar nada que é do outro para nós. A nossa carga já está no peso certinho para a gente. Se a gente puxar o que é do outro para nós, a gente não dá conta. O que é do outro é do outro, o que é nosso é nosso. Isso não é ser egoísta. Isso é ter consciência do seu estado na Terra. Sofrem, pois verdadeiramente, pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros, podem compor 5 desses principais. Então, são espíritos de terceira ordem. Os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, que são aqueles que falam uma coisa, mas agem de modo diferente, os neutros e os espíritos batedores ou perturbadores. Né? Todos esses, então, são espíritos de terceira ordem. Os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos. Quais as características gerais nele? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem o saber e as qualidades morais. Então, aquela coisa de espíritas, instruí-vos, é exatamente por isso. Porque enquanto a gente no momento que a gente vai se instruir na vida, a gente vai começar a compreender as situações pelas quais a gente passa, a gente vai começar a compreender o outro, a si mesmo, e aí a gente vai tomar consciência, e nessa tomada de consciência a gente vai mudando as nossas atitudes, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. Então, a gente pode ter, porque a gente pode ter o saber, só o saber, já é alguma coisa. Mas se a gente puser esse saber em prática na nossa vida, já vai ser um passo gigantesco. E, gente, é nas pequenas atitudes, não são nas grandes atitudes. Né? A gente fala assim, eu tenho que ser bom porque eu tenho que fazer caridade para 300 pessoas. Não, são nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Observa um dia da sua vida e cada pessoa que passou por esse dia. Como que eu tratei, qual foi a minha energia para cada uma dessas pessoas? Nossa, nessa hora aqui eu fui muito mal com essa pessoa, porque eu joguei uma energia muito ruim nele, falei uma coisa e pensei outra. Já jogou uma energia ruim na pessoa. Nessa hora não, nessa hora eu fui consciente, olha, nessa hora aqui eu fui bacana. É assim que eu tenho que ser sempre. Analisa. A gente precisa deitar na cama de noite e pensar no nosso dia, não para sofrer com isso, mas para analisar as nossas atitudes e poder modificar essas atitudes. Depois fazer uma oração muito, muito intensa, pedindo perdão àquelas pessoas com quem a gente não foi legal e agradecendo, né, pelas boas atitudes que a gente teve com as outras e se propondo a mudança. É fazer autoanálise todos os dias. A gente não faz mais isso. A gente vai dormir com a televisão ligada e a gente não pensa mais. Ou então a gente dorme com o celular ligado. A gente não para analisar a gente mesmo. O passado, ele tem que ficar no lugar dele, sim, mas ele pode servir de reflexão para a nossa vida, para que a gente possa mudar as nossas atitudes e colocar tudo que a gente sabe em prática. Tem uma historinha que fala assim, que tinha um palestrante, né, que ia para o centro, falava, e tinha um senhorzinho muito simples, que sempre ficava sentadinho lá, só ouvindo. Ele só ouvia o que o palestrante falava. Daí, esse senhorzinho desencarnou e tal, e depois o palestrante também desencarnou. Aí o palestrante chegou lá, né, na colônia e tal, e esse senhorzinho estava num patamar mais evoluído que o palestrante.
Aí o palestrante falou assim, mas como assim? Ele está mais nesse patamar mais evoluído que eu? Se fui eu que ensinei tudo para ele, eu que falei tudo que ele devia fazer com as minhas palestras, sempre que ele vinha num cantinho me perguntar alguma coisa, eu instruía. Aí o espírito mais evoluído virou para ele e falou assim, você tinha ciência de tudo, mas quem colocava em prática era ele. Tudo que você falava, ele punha em prática. Você não. Por isso que ele está lá e você está aqui. Então não adianta só a gente ter o saber. A gente precisa colocar esse saber em prática. Né? Falar, e não realizar do jeito que a gente fala, não funciona. A gente precisa falar e fazer. A gente precisa ter as duas atitudes. A gente não pode ficar só na ciência, a gente tem que botar essa ciência em prática. Primeiro, para poder se melhorar. Jesus já falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Não falou? O que é isso? Perdoai ao próximo como a ti mesmo. Então a gente só dá o que a gente tem. Compreender o próximo como a ti mesmo. O amor é o sentimento ápice. E todos os outros vêm aqui na bagagem dele, junto com ele. Então, a gente só dá o que tem. Para a gente poder dar para o outro, a gente tem que ter aquilo. E para a gente ter aquilo, a gente tem que colocar em prática. Porque se a gente não coloca em prática, se a gente está só no nível do saber, não adianta muita coisa. Adianta um passinho, piquititinho. Agora, colocar todo esse saber em prática é um passo gigante. Gigante. E a gente só vai conseguir isso na observação do dia a dia, fazendo com a gente primeiro, tendo com a gente primeiro, para depois fazer com o outro. Aí, então, ainda as características dos bons espíritos. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam os espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Gente, isso é lindo, né? A gente ser feliz pelo bem que a gente faz. Tem tantas pessoas que colocam a felicidade tão longe. Eu vou ser feliz quando eu comprar o carro tal. Aí compra o carro tal e aquilo ainda não preenche essa pessoa. Eu vou ser feliz quando a minha casa for assim. Aí consegue que a casa seja assim e aquilo ainda não o preenche. Ou coloca a felicidade uma coisa impossível de alcançar. Eu vou ser feliz quando eu puder fazer uma mansão com piscina, com tudo, só que a situação é desse tamaninho. Então coloca a felicidade lá longe, onde ela não tem como alcançar de jeito nenhum. E aí? Ela não vai alcançar nunca, porque está tão longe dela. Agora, olha só. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que lindo. Então, se vem alguém falar mal de uma outra pessoa com você, e você troca de assunto, e você muda o rumo daquela conversa, e não deixa aquela conversa continuar, você já está impedindo o mal. Está impedindo o mal da maledicência, da fofoca. Isso engrandece a gente. Não reforça o mal. Porque se alguém me falar mal de alguém com você, você pode falar assim, mas será que essa pessoa não tem essa característica que são legais? Essas características podem ser mais importantes do que essa que você está me falando aí, que você acha má. Por que você não foca nessa que é legal? E deixa essa outra aí, que é um problema que a pessoa tem, ainda não conseguiu resolver. Se o outro não quiser te ouvir, ele vai mudar de assunto e vai sair de perto. Ou se ele continuar insistindo e falando aquele mal, você precisa trabalhar e sair daquilo ali. E aí você está impedindo o mal de acontecer. Nas pequenas coisas, a gente vai trabalhando essa questão de ser feliz no bem e impedir o mal. Isso é muito bonito. A gente precisa, se a gente realmente quer alcançar essa perfeição que Jesus trouxe para a gente, que Jesus pediu para a gente precisa trabalhar todas essas nossas capacidades. A gente precisa trabalhar exatamente isso.
O que é ser feliz? A gente já falou sobre ser feliz também, numa reflexão anterior. Então, essas reflexões agora elas estão se juntando aqui para a gente perceber essas categorias e onde que a gente está. Quando a gente fica feliz de verdade porque o outro prosperou em alguma coisa, mesmo que fosse uma coisa que você gostaria muito de ter, mas que o outro conseguiu antes de você, olha só, você está sendo feliz pelo que o outro conquistou, e isso é raríssimo no mundo. Geralmente fala assim, mas ele conseguiu porque... Aí começa a colocar vários porquês ele conseguiu. Porque você não conseguiu. Não tem porquê, a pessoa conseguiu, é mérito dela. Então vamos refletir sobre isso, né? Porque a gente está caminhando para ser um espírito melhor, mas a gente ainda tem muitos passos para conseguir alcançar. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. Não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, assim, eu ainda me considero um espírito imperfeito. Eu me considero um espírito imperfeito que tem buscado caminhar para ser um espírito bom. Essa é a minha busca, é a busca da minha vida, né? Desde muito tempo. Eu tenho mais de 20 anos no espiritismo, trabalhando, estudando, mas eu não me considero muito, muito, muito longe de ser um espírito bom. Jesus falou, bom é Deus que está no céu, mas a gente precisa buscar ser. A gente não tem que ter essa vaidade de achar que a gente já é. A gente precisa sempre ter consciência das nossas qualidades e dos nossos defeitos, para poder trabalhar os nossos defeitos, porque se a gente não admite esses defeitos, a gente não consegue trabalhar. E a gente não precisa admitir isso para todo mundo, é só para a gente. É só para a gente. Ninguém mais precisa saber das minhas debilidades, de onde eu tenho dificuldades, sou eu que preciso. Sou eu que preciso trabalhar. Se eu sentir necessidade de procurar alguém para contribuir comigo, ótimo, é muito bom também. Mas eu que tenho que saber. O outro não importa. É eu que tenho que saber quais são as minhas debilidades, assumir que eu tenho para poder progredir. Os espíritos de segunda ordem, então. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-lo. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem do orgulho, nem o egoísmo, ou não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúmes, e fazem o bem pelo bem. A gente tem espíritos que a gente pode perceber características assim, que já encarnaram na Terra, né? A gente tem vários. Gandhi, né? Mas, assim, por mais que eles fossem bons, eles ainda tinham características da Terra. A gente viu isso, né? Eles não são totalmente desmaterializados. Eu acho que eu já até falei isso para vocês, mas tem o filme da vida de Madre Teresa de Calcutá, que foi um exemplo de vida. Ele demonstra bem isso, que ela teve alguns momentos na vida em que ela se sentiu mal, ela não se sentiu bem, ela teve dúvidas. E ela era um espírito bom, não tem como negar. Ela era um espírito de segunda ordem. Dá para a gente perceber isso por todas as características da vida dela. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância,
eles não sido elevados à categoria de divindades benfazejas. As pessoas colocavam como se eles fossem deuses, porque eles sempre sobressaem na sociedade, né? Eles nunca ficam escondidos, eles nunca ficam totalmente incógnitos, eles sempre sobressaem por alguma coisa, pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua paciência, pela sua benevolência. E aí, em civilizações mais antigas, colocavam esses espíritos em categorias de divindades. Podem ser divididos em 4 grupos principais, esses espíritos bons. Vamos ver, então. Os espíritos de segunda ordem podem ser os benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Geralmente, os nossos mentores, né, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda já estão num patamar acima. Eles são os espíritos dessa categoria. São espíritos bons que estão perto da gente para poder dar os conselhos bons para a gente. Mas espírito de luz, ele sopra uma vez só. E se você tiver ouvidos para ouvir, ouviu. Os espíritos obsessores é que ficam repetindo aquilo na nossa cabeça. Por isso a gente precisa ter ouvidos para ouvir. Porque ele vai falar. Ele vai te dar aquela dica. Você precisa estar ali atento. E os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. A primeira classe ela não tem subdivisões, é uma classe única. Os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Então, assim, os espíritos puros são espíritos como Jesus, né? São esses espíritos que já suplantaram tudo, que já estão acima de tudo. A gente não sabe o que acontece e de que maneira esses espíritos vivem, na verdade, porque isso está muito além da nossa compreensão. A gente nem sabe se eles têm forma, né, ainda, ou se eles são centelhas de luz. Isso está muito além da nossa compreensão. Então, a gente sabe que eles existem, porque a gente sabe que Jesus existe, e existem inúmeros espíritos como Jesus, e todos passaram por todas as etapas para chegar onde estão, e provavelmente existem espíritos ainda mais evoluídos que eles. Aí já extrapola o que o nosso cérebro humano tem condições aí de assimilar. Né? Então, essa parte a gente não tem condições ainda de saber. Então, a gente chega até aqui, na nossa compreensão sobre essa evolução espiritual. Ainda sobre os espíritos de primeira ordem, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assiste os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles,
mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-lo constantemente às suas ordens. Então, esses espíritos, eles são tão evoluídos que, mesmo que eles sejam nossos anjos da guarda, eles não vão estar 24 horas ali perto da gente, né? Eles vão estar algum momento perto da gente, quando a gente chama, quando a gente pede, ou quando eles percebem que a gente está passando por um apuro muito grande, mas eles não ficam o tempo todo à nossa mercê, não. Então, a primeira ordem é uma classe única, né? São os espíritos puros, e, como eu falei, daí para frente a gente não tem condição ainda, né, intelectual nem moral, de compreender como vai ser essa evolução aí para frente. Aqui tem uma síntese de tudo que a gente falou. Espíritos de terceira ordem. 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores ou perturbadores. Quais são as características deles? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não a compreende. Não compreende a intuição nem Deus. Os espíritos de segunda ordem. 5ª classe, espíritos benévolos. 4ª, espíritos sábios. 3ª, espíritos de sabedoria. 2º, espíritos superiores. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem o saber sobre as qualidades morais. E os espíritos de primeira ordem, eles não têm subdivisão, são os espíritos puros, de primeira classe. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Aí, sobre a progressão dos espíritos, Kardec pergunta para o espírito da verdade: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a gente tem, através das nossas vivências, das nossas reencarnações, a oportunidade de aprimoramento para o bem. Então, a gente vai construindo esse aprimoramento, essa busca para a perfeição, encarnação após encarnação, e vai se melhorando a cada passo. Não existe involução, a gente não volta. A gente pode estagnar por teimosia, né, por orgulho, ou a gente vai avançar. Então, existe só a estagnação ou o avanço. E isso tudo é escolha nossa. É fruto das escolhas que a gente faz no nosso percurso, na nossa caminhada. Na questão 115, ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de estabelecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, nós todos fomos criados com a mesma capacidade, simples e ignorantes, desde lá do mineral. Né? Então, a gente tinha, desde o mineral, nós fomos criados de modo igual. E cada um foi evoluindo a partir das escolhas que foi fazendo desde aquele momento em que a gente foi criado. Simples e ignorante. E a cada passo que a gente vai dando na vida, a gente vai evoluindo. Uns têm uma capacidade maior de compreensão do todo. Outros têm uma capacidade de compreensão disso, mas disso não. Né? E outros não têm capacidade de compreensão. Mas isso tudo é escolha, por conta desses sentimentos de teimosia, de orgulho, de egoísmo, né? De ignorância.
A gente se torna ignorante se a gente quiser. A gente nasce simples ignorantes. A gente vai ter que aprimorar para sair desse estado de ignorância, certo? Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, através das nossas escolhas, as coisas vão acontecendo, as provas vão aparecendo, e a gente vai ficando reprovados em umas, aprovados em outras provas, né? Elas vão aparecendo no nosso caminho, e a gente vai sendo bem-sucedido ou mal-sucedido, dependendo das escolhas que a gente vai fazendo para frente. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Então, quando a gente tem resiliência, é uma palavra muito importante da gente pensar, né, que é a capacidade da gente aprender com todas as situações da nossa vida. Eu prefiro até a palavra resiliência do que submissão. A gente chega mais depressa à nossa meta. Outros só as suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, são escolhas que cada espírito vai fazer. Por isso, todos são criados com a mesma condição. Mas a velocidade de aprimoramento vai depender de cada um, vai depender das próprias escolhas de cada um, das escolhas que a gente faz no nosso caminho. Então, aqui a gente tem um gráficozinho dos caminhos para suportar o bem ou mal, suportar bem ou mal as provas pelas quais a gente vai passar. Culpas e erros de outras vidas levam a aflições, que vão levar a pagamento de débitos, provas e expiações, sem resignação, revolta. Não aprende a lição. Então, assim, quando a gente comete erro e esse erro gera culpa na gente, essa culpa vai gerar uma necessidade de punição, que são ali as aflições. E a gente mesmo vai escolher limitações para a gente pagar esses débitos, certo? Isso são escolhas que a gente mesmo faz, porque a gente não se considera merecedor de coisa alguma, porque a gente não compreende que a gente está em processo de evolução. E se a gente está em processo de evolução, a gente vai errar. Deus sabe que a gente vai errar, por isso ele deu o livre-arbítrio para a gente fazer as escolhas. Mas a gente precisa ser benevolente com a gente mesmo em primeiro lugar. Para a gente ser benevolente com o outro, primeiro a gente tem que ser com a gente. Então, se a gente se culpa, vem as aflições, vem pagamentos de débitos, provas e expiações, sem resignação, a gente se revolta e não aprende a lição. E aí o que acontece? Vai ter que voltar de novo para fazer tudo de novo. Não aprende a lição, não resgata seu débito. E esse ciclo fica vicioso, olha lá. Aflições, pagamentos de débito, resignação, revolta, tanana. Vai sempre sendo assim. Se a gente tem essa culpa latente no nosso ser. Mas, se ao passar pelas provas e expiações, né, que a gente mesmo se colocou lá, que a espiritualidade falou para a gente, deu aquele conselho e tal, a gente tem resignação, resiliência, humildade, aprende a lição da dor, aí a gente resgata o débito e fica livre para seguir em frente. E a gente sai desse ciclo vicioso de ficar pagando. A gente entende que a gente não precisa ficar pagando, que a gente pode compreender as coisas de modo diferente e mudar a nossa rota para que a gente possa agir muito mais no bem, sem ter que ficar, né, se autoflagelando, se imputando culpas, se imputando castigos, fazer boas escolhas. Quando a gente desencarna com a consciência de que a gente pode fazer boas escolhas e do que a gente errou aqui, mas a gente está aprendendo com esse erro a ser melhor aqui, a gente não precisa mais. Se a gente já está aprendendo com esse erro a ser melhor, a gente não precisa pagar por ele, percebe? Porque a gente já se transformou em outra pessoa. Então, a gente não precisa mais pagar por ele. A gente pode melhorar e deixar esse errinho lá no passado e agradecer por ele, porque ele me ajudou a dar um passo para frente. Aprender com tudo que acontece na vida.
Essa é a nossa grande vislumbração, né? Descortinamento, aprender com tudo que acontece na vida, não se culpar, não se flagelar por isso, aprender, sempre aprender, resgatar aquele débito e ser livre, sempre nessa perspectiva. É assim que a gente precisa trabalhar. Tudo isso vai ser feito através das nossas escolhas. Não tem outro caminho a não ser as nossas escolhas. Ela é que vai determinar tudo isso. Então, para encerrar hoje, né, semana que vem, a gente dá continuidade nesse mesmo assunto, que é um assunto longo, a gente precisa trabalhar bastante conhecimento sobre isso. Eu vou encerrar com essa mensagem do Osho. Vocês sabem muito bem que eu gosto muito do Osho, ele é um sábio, né? Ele é um espírito de muita luz que veio para a Terra também, um espírito bom, que veio trazer umas mensagens muito interessantes. Sempre trabalhando com raciocínio lógico de todas aquelas pessoas que leem o que ele escreveu e que ouviam ele na época que ele ainda estava aqui, né? Ele diz assim: se você sofre, é por sua causa. Se você se sente feliz, é por sua causa. Ninguém mais é responsável. Só você, e você sozinho. Você é seu inferno e seu céu também. E isso está no Evangelho, isso está lá na obra Céu e Inferno, né? Nós fazemos o nosso céu, o nosso inferno. Se a gente faz da nossa vida o nosso céu, a gente vai ter muito mais condições de alcançar o aperfeiçoamento muito mais rápido, de ser um espírito bom muito mais rápido. Mas se a gente transforma tudo no inferno, a gente vai ficar estagnado em diversos pontos e vai ser mais difícil a gente caminhar rumo à evolução. Então, vamos ter resiliência, né? Vamos ter cuidado com a gente mesmo, vamos ter carinho com a gente mesmo, vamos nos observar mais e vamos ter benevolências com a gente mesmo para que a gente possa caminhar com passos firmes em direção à evolução, percebendo os nossos defeitos e trabalhando para que esses defeitos possam ser melhorados a cada passo e trabalhando cada vez mais para que as nossas qualidades sejam mais perfeitas possíveis do que elas já são. Gratidão a todos. Até o próximo sábado, nesse horário, às 20 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha, Minas Gerais. Namastê.